o foguetinho da Virgínia. Obrigado, Golden Boys. É o Samuel Macedo que está com a gente agora? Ou é o Glauber? Samuel? Glauber? É o padre? Ah, Deus te abençoe, cabeça de boi. Tamo junto, hein, padre? Vai pra lá, macho, com essa tua bênção, Mandrake. Torcedor do Ceará hoje tá feliz da vida, viu, padre? Tá feliz da vida com essa vitória importantíssima por 2-0 sobre o Fluminense. Essa vitória, ela tem um grau de importância em vários aspectos. São várias camadas dentro de um mesmo resultado, dentro de um mesmo jogo. E nós vamos aqui destrinchar cada uma dessas camadas separadamente. Primeiro, pela importância da classificação. O Ceará, com a vitória de hoje, ele chega aos 38 pontos, tendo ainda 7 jogos pela frente. O Ceará precisa, vamos lá, vamos colocar os 45 pontos. O Ceará precisa de 7 pontos em 21 que terá para disputar para chegar aos 45. Ou seja, é 1/3 da pontuação, um aproveitamento de 33%. Dá para chegar. Isso numa projeção por cima, porque pode ser uma pontuação menor para garantir a permanência. Fato é que a vitória de hoje faz o Ceará aumentar para 7 pontos a diferença para o Vitória. Diferença que no começo da rodada era de apenas 4 pontos, amplia-se para 7. São 10 pontos de vantagem sobre o Fortaleza, sobre o rival e adversário de quinta-feira. Então você imagine quem é que chega mais pressionado para o clássico de quinta. Já seria naturalmente o Fortaleza, óbvio, pela situação da tabela. Mas se o Ceará não ganha do Fluminense hoje aqui, e se o Fortaleza tivesse vencido o Santos ontem, que esteve perto de vencer, o momento, a atmosfera poderia ser diferente. Mas agora volta a ficar muito mais favorável para o lado do Ceará. Ceará que ganha, no mínimo, uma posição nessa rodada, porque ultrapassa o Bragantino, que perdeu para o Bahia de virada. O Bragantino venceu o Bahia durante boa parte do jogo de hoje, mas com 2 gols do William José, o Bahia virou o jogo na reta final do segundo tempo. O segundo gol aos 45 minutos do segundo tempo, e garantiu a vitória, que é um ótimo resultado para o Ceará, porque mantém o Bragantino com 36 pontos e o Ceará chega a 38. Ainda tem mais tarde Internacional contra Atlético Mineiro. Duelo aí que, se terminar empatado, acho que é o melhor resultado para o time do Ceará, mas pelo fato do Ceará ter vencido o jogo hoje, qualquer resultado que aconteça não é de um todo ruim. Porque vai que o Atlético Mineiro ganha, ele chega a 39, o Ceará cai para 13º, beleza. Mas segura o Internacional com 35 pontos. Se o Internacional vence, ele vai a 38, mas ele não passa ainda o time do Ceará. E também segura o Atlético Mineiro. Então, de todo modo, o Ceará precisava era vencer o seu jogo. Vence, fica numa situação de tabela muito mais confortável, muito mais tranquila. Tira qualquer possibilidade de ter a corda no pescoço nesse momento do Campeonato Brasileiro. Situação de classificação, ok. O momento também exigia uma resposta do Ceará. Nós falamos aqui na abertura da transmissão. O Ceará vinha de 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem ganhar. Nas últimas 12 rodadas, tinha vencido somente 2. Contra o São Paulo fora de casa e contra o Santos aqui mesmo na Arena Castelão. Vinha numa oscilação não só de resultados, mas também de desempenho. O time não vinha jogando bem, isso era fato. Então, pelo momento e às vésperas de um clássico rei, às vésperas de enfrentar o seu maior rival, precisava chegar nessa partida, nesse duelo, com outro resultado, com outro astral. Então a vitória de hoje, além de ser fundamental do ponto de vista de classificação, também é importantíssima pelo momento do Ceará.
E para finalizar, porque o Ceará jogou bem. Se a gente fala que vinha numa oscilação, numa irregularidade de desempenho e também de resultados, jogar bem numa vitória dá uma dimensão ainda maior a esse resultado. O Ceará venceu o Fluminense sendo melhor, do primeiro ao último minuto. Beleza, que o Fluminense teve seus desfalques, teve seus problemas e também fez uma partida ruim aqui no Castelão. O Fluminense não fez um bom jogo, não impôs ao Ceará um grau de dificuldade elevado, vamos colocar assim dessa maneira. Mas e daí? O Ceará tem nada a ver com isso, meu irmão. Do jeito que na quarta-feira o Ceará não jogou nada lá no Maracanã e o Fluminense se aproveitou e ganhou o jogo. Foi efetivo, venceu. No erro de arbitragem, é verdade, a gente já falou sobre isso, mas a arbitragem à parte, no jogo de meio de semana o Ceará não foi bem, a verdade é essa. E hoje foi o contrário, foi um jogo com um cenário completamente inverso. O Fluminense não jogou bem, mas o Ceará fez o que lhe cabia. O Ceará controlou o jogo, teve uma finalização do Canóbio aos 25 minutos do segundo tempo, que o Bruno Ferreira fez uma boa defesa. E basicamente foi isso que o Fluminense fez no jogo inteiro. Então o Fluminense não ameaçou a vitória do Ceará de maneira efetiva em nenhum momento do jogo. Pelo contrário, o Ceará fez 2-0 e poderia ter sido mais. Poderia ter sido uma vitória mais elástica na noite de hoje. O Pedro Raul teve um gol anulado aos 45 minutos do segundo tempo por um detalhe. A bola pegou ali no braço do Mugni, mas por muito pouco o Ceará não sai de campo com 3-0. Teve bola na trave do Fernandinho também. Então o Ceará esteve mais perto de sair com um 3-0 do que o Fluminense de diminuir para 2-1. O Ceará jogou bem e é incrível como tem alguns aspectos que são muito importantes. A defesa do Ceará, ela passa mais segurança, passa mais confiança com o Marcos Vitor ao lado do William Machado. Isso é um fato. Mas uma bela partida do Marcos Vitor, que quando saiu foi muito aplaudido pela torcida. William Machado também, sempre muito seguro, sempre muito correto. Nem chama tanta atenção, não é tão badalado, mas é efetivo, é eficiente no que se propõe a fazer. No meio de campo, gostei do jogo do Fernando Sobral, porque foi ele quem abriu o caminho da vitória. Foi ele quem construiu a jogada do primeiro gol. No momento em que o Ceará tinha dificuldades para encontrar os espaços, que não conseguia trocar passes no terço final do campo, de maneira que levasse perigo à meta do Fábio, o Fernando Sobral chamou a responsabilidade e sozinho fez uma jogada que abriu espaços e cruzou para o Galeano de cabeça fazer 1-0. Foi o gol que deu a tranquilidade, que levou para o intervalo a vantagem no placar e que obrigou o Zubeldia a tentar mudar a estratégia para o segundo tempo. Tanto é que o Zubeldia já volta para o intervalo com 3 mudanças. O Fluminense não funcionou na primeira etapa e ele volta com Keno, Nonato e Fuentes nos lugares de Serna, Hércules e René. O Fluminense até volta esboçando uma nova postura ofensiva, esboçando um novo fôlego para tentar atacar o Ceará, mas aos 16 minutos vem um lance que muda a história do jogo. Belíssima bola do Matheus Bahia para o Pedro Raul, que saiu de cara com o Fábio e foi derrubado pelo Ignácio. Expulsão no ato, não tinha nem o que discutir, cartão vermelho claro, e o Fluminense passa então a jogar com 1 a menos. E daí para frente, meus amigos, o que já era difícil para o lado carioca ficou ainda mais. O tricolor não conseguiu de maneira nenhuma equilibrar as ações, impor perigo ao time do Ceará, que controlou o jogo, colocou a bola na trave, chegou ao segundo gol e teve muito mais tranquilidade depois dos 26 minutos, quando o Pedro Raul acerta uma pancada de fora da área, contando ainda com o desvio para marcar um belíssimo gol. Ceará 2-0,
passou a controlar, passou a administrar. Até as mudanças do Léo Condé foram muito mais no sentido de dosar o time fisicamente, já de olho no Clássico Rei da próxima quinta-feira. Tanto é que até o segundo gol, até o gol do Pedro Raul, a única mudança do Léo Condé tinha sido por necessidade. A saída do Pedro Henrique para a entrada do Fernandinho. Depois que o Ceará faz o 2-0, aos 26 minutos, o Léo Condé faz, alguns minutos depois, as outras mudanças. Ele tira Zanocelo, Vina, Marcos Vitor e Galeano. Os 4 que foram bem no jogo de hoje. Já para preservar, para dosar o desgaste de olho no Clássico Rei. Vitória importantíssima, vitória fundamental, vitória com autoridade, jogando bem. O Ceará, além de reencontrar o caminho dos bons resultados, precisava dar ao seu torcedor uma boa apresentação. Precisava dar ao seu torcedor um bom desempenho. Precisava voltar a jogar bem. E fez isso na partida de hoje. Eu não tenho dúvida, Jota, que o torcedor do Ceará sai hoje do Castelão tranquilo, óbvio que feliz pelo resultado, mas além da vitória, mais tranquilo pela situação de tabela e também mais confiante para o jogo de quinta-feira, porque o time voltou a apresentar um bom desempenho. Detalhe, a rodada para o Ceará até aqui, meus amigos, ela está impecável, está excelente, começando pelos resultados de ontem. Vitória perdeu do Cruzeiro, Santos e Fortaleza empataram, era o melhor resultado também nesse confronto, nesse duelo. Hoje, o Bragantino perdeu para o Bahia. Alô Brasil, alô Brasil, alô Brasil. Hoje, o Bragantino perdeu para o Bahia por 2-1. E nós temos mais tarde, daqui a pouquinho, melhor dizendo, Internacional contra Atlético Mineiro, que para ficar melhor é o empate, Jota. Um empatezinho nesse jogo aí, fica a rodada perfeita para o Ceará, perfeita. E claro, óbvio que o mais importante de tudo foi o Ceará ter feito o seu papel. O Ceará precisava ganhar o jogo hoje. Esses outros resultados até poderiam ajudar, mas o Ceará tinha obrigação, talvez seja uma palavra muito forte, mas o Ceará tinha a necessidade de dar uma resposta hoje e deu. E consegue uma vitória fundamental. Então, a rodada, ela se desenha para ser praticamente perfeita para o Ceará, que chega aos 38 pontos e volta a ficar no seu campeonato. Vamos colocar assim, o campeonato do Ceará não foi de brigar pelo rebaixamento em nenhum momento. Brigar contra o rebaixamento, melhor dizendo, né? O campeonato do Ceará sempre foi de meio de tabela, de 12º, 11º, 10º. O que a gente alertava é que não poderia cair de desempenho, não poderia deixar a peteca cair logo no momento de afunilamento do campeonato, logo na reta final, nas rodadas derradeiras. E a vitória de hoje garante isso, impede que isso aconteça. Outros 2 pontos positivos também do jogo de hoje. Primeiro, eu já pontuei a volta do Marcos Vitor, que é impecável na zaga, muito boa a atuação dele, está recuperado. E também que no banco de reservas não entrou, mas já esteve o Dieguinho. O Dieguinho está recuperado, o Dieguinho está novamente à disposição. Não jogou hoje, porque não precisou. O Zanocelo foi bem, o Sobral foi bem, mas já está à disposição, por exemplo, do Clássico Rei da próxima quinta-feira. Por outro lado, um ponto de alerta para o Ceará observar ao longo da semana vai ser a situação do Pedro Henrique, porque ele saiu com uma lesão no jogo de hoje, aparentemente uma lesão muscular, em que ele mesmo sentiu que não teria condições de continuar. Torcer para não ser nada de mais grave, mas vai ser o ponto de preocupação do Ceará ao longo dessa semana. Mas, para arrematar a Jota, grande vitória, por uma atuação com autoridade, melhor do que o seu adversário e garantindo 3 pontos
fundamentais na luta pela permanência. Sempre um prazer, Jotinha, estar ao seu lado, ao lado do Samuel Conrado, do Mossoró, o nosso internacional, do Guigui, que esteve com a gente, e agora do padre, o Glauber Souza, e também da Cris Neive Silveira, e claro, de todos os ouvintes da Verdinha que nos acompanharam nessa jornada esportiva. Muito boa noite a todos. Amanhã tem jogada primeiro tempo, jogada segundo tempo, jogada terceiro tempo, e a gente vai repercutir demais essa rodada desse fim de semana, e claro, já antecipando o clássico que teremos pela frente. Valeu, Jotinha, boa noite, um grande abraço e até a próxima. Valeu, André Almeida, deu um